Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da BR Properties referente aos resultados do primeiro trimestre de 2019. Estão presentes hoje conosco os senhores Martim Jaco, diretor-presidente, André Bergenstein, diretor vice-presidente financeiro e DRI. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da BR Properties. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.brpr.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Martim Jaco, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Martim, pode prosseguir. Obrigado e bom dia a todos. Bem-vindos ao call de resultados do primeiro trimestre de 2019 da BR Properties. Obrigado a todos pelo interesse, pela presença. Apenas como rotina, eu vou fazer uma introdução, falando um pouco do mercado, um pouco do como a gente viu esse trimestre e um pouco de perspectivas do ano de 2019. Em seguida, vamos passar para o André Bergstein, que vai fazer um detalhamento dos nossos resultados, e vamos deixar um tempo bastante grande para Q&A, para tentar atender todo mundo que tem algum tipo de dúvida ou pergunta. Então, como introdução, e eu acho que vocês já perceberam isso, nós tivemos novamente um trimestre muito ativo. E, na verdade, é uma continuação do que a gente fez em 2018, onde todas as nossas áreas operacionalmente tiveram uma representatividade muito grande. E isso é o resultado do empenho da companhia em como é que a gente melhora e deixa muito mais eficiente cada dia a nossa operação. E também bastante movimentado pela própria estabilidade e a melhora do mercado, tanto de São Paulo como do Rio de Janeiro, que já tem em 2018 mostrando melhoras, cada uma dentro das suas próprias características, e esse 2019 deve seguir essa tendência mais uma vez. Então, do ponto de vista operacional, eu queria dar alguns destaques, embora já os grandes destaques desse trimestre, a grande maioria já são conhecidos por vocês, porque foram eventos que ocorreram no começo do trimestre, dos quais a gente já anunciou o mercado e, enfim, a gente já tirou uma série de dúvidas. Mas vamos começar pelo primeiro, que seria na parte nossa de gestão de ativos. Acho que o ponto importante desse primeiro trimestre foi o pagamento que nós fizemos do bônus perpétuo, de 185 milhões de dólares, e com isso nós não só eliminamos um alto custo de financiamento da companhia, como também tiramos o risco cambial, que já nos acompanhava há algum tempo. A gente sempre comentou que em algum dia a gente iria tratar desse assunto, e chegou efetivamente esse tempo. No final do ano passado a gente já tinha informado vocês que iria fazer isso, por isso o financiamento que a gente pegou em dezembro do ano passado, e efetivamente já em janeiro desse ano, baixando efetivamente essa dívida. Outro ponto importante de destaque foi a venda de ativos. Além da venda do Paulista, que já em dezembro havia sido anunciada, no final de dezembro foi assinada, e durante todo esse primeiro trimestre seguimos com as soluções das condições resolutivas do contrato. Nós estamos já caminhando fortemente para que nesse segundo trimestre seja concluída essa venda de 405 milhões de reais do edifício Paulista para o Safra. Uma segunda venda, e essa sim anunciada no primeiro trimestre, foram de potenciais 3 ativos, totalizando 395 milhões, para um fundo imobiliário do UBS, que estava sendo criado nesse momento. A ideia era a venda do imóvel na Barra, o imóvel da Vale em Águas Claras e a venda do nosso imóvel em Alphaville. Mais recentemente também já avisamos ao mercado que, em função
da captação realizada pelo fundo. Nesse primeiro instante vai ser feita a venda do imóvel da Barra, no total de 264 milhões, que corresponde a aproximadamente 70% do valor total inicial do fundo, e devemos concluir também, junto com o Paulista, dentro do segundo trimestre deste ano. Portanto, no segundo trimestre já teremos esses montantes dentro da companhia. Isso faz parte da estratégia que a gente já vem comentando com vocês sabem, de reciclagem do nosso portfólio, ao mesmo tempo que com essa venda dos ativos e esse caixa, uma das ideias que também já anunciamos seria a consequência de desalavancagem. Esse número ainda não foi visto nesses resultados, mas o André vai detalhar mais adiante que esse efeito seria a entrada desses recursos para a nossa alavancagem. Terceiro ponto importante, ainda sobre o ponto de reciclagem de portfólio, seria o nosso reposicionamento do portfólio através das novas aquisições. Então, nós anunciamos nesse primeiro trimestre a aquisição de aproximadamente 46 mil metros quadrados de um edifício AAA localizado no Parque da Cidade, chamado Aroeira, pelo valor de 600 milhões. Fizemos o pagamento já, antecipação sinal de 5% do valor, aproximadamente 29 milhões, e o saldo será pago na conclusão da obra, entregue de toda a documentação, principalmente o ABICE para a operação do edifício, será pago o saldo de 95%. Acreditamos que essa aquisição é uma aquisição muito importante pela concentração que nos traz mais ainda em São Paulo em edifícios AAA, e por uma característica do próprio mercado e seu ciclo, onde nós temos de hoje até a data de entrega desse prédio, mais nenhum edifício sendo entregue naquela região. Ou seja, esse edifício, no começo de 2021, vai ser o primeiro edifício de escritórios a ser entregue naquela região a contar de hoje. E hoje essa é uma região que tem aproximadamente 800 mil metros quadrados de escritórios, uma vacância ao redor de 16% e já é a maior região corporativa de São Paulo. Mesmo com a grande entrega de produtos que nós tivemos naquela região nos últimos 4 ou 5 anos, vocês veem que a absorção foi um volume muito alto. Sem nenhuma entrega nos próximos 2 anos, é muito provavelmente que quando o nosso edifício chegue ao mercado, nós estejamos falando em vacâncias de 1 dígito. Outro ponto importante de destaque nesse trimestre seria o de locação, não tanto pelo volume feito, como a gente já tinha antecipado, o primeiro trimestre de todos os anos, de 2019 não foi diferente, um trimestre de início fraco para a companhia, em função de 2 pontos. O primeiro, o grande volume que nós fizemos no quarto trimestre de 2018, do quais algumas locações previstas para 2019 já foram antecipadas em 2018, e porque o nosso pipeline de locações, que é bastante robusto, são de áreas grandes. No primeiro trimestre, as companhias elas tiram um pouco o pé do acelerador nessas locações, mas o que a gente já notou no segundo trimestre, que essas empresas aceleraram novamente no segundo trimestre, e a gente deve mostrar para vocês esses resultados em breve, quando nós fizermos nosso próximo call, ou até antes de resultados, no segundo trimestre de 2019. Mas o ponto importante das locações é que a tendência que nós já tínhamos dito no ano passado, onde a gente veria um ponto de inflexão na média dos valores de locação das propriedades da BR Properties, ou seja, o ponto de inflexão onde a gente já começaria a ver uma recuperação do mercado. Em dezembro do ano passado ele já apresentou positivo, 0,4%, valor médio dos valores de locação comparados ao período anterior de 12 meses, e agora nós tivemos uma aceleração que é de 1,6%, considerando os últimos 12 meses, ou seja, a gente começa nesse ciclo de aceleração dos valores de locação em função da recuperação do mercado, recuperação dos valores de locações realizadas. Esse é o primeiro ciclo, já são 2 trimestres de crescimento positivo desde 2016, quando o mercado já estava no pior cenário e, obviamente, começou a vacância, valores com maiores descontos, maiores concessões aos inquilinos, mas a gente já nota que essa mudança ocorreu, como já era esperado, como a gente já tinha anunciado com relação ao seu ciclo de mercado. E outro ponto importante também sobre locações é que ainda nesse primeiro trimestre a gente não viu o efeito
ouviu muito pouco efeito, para ser mais preciso, viu muito pouco efeito das locações já realizadas no ano passado, mas que ainda vão ser ocupadas no nosso portfólio. Especificamente, estou me referindo ao contrato da Caixa Econômica Federal, onde o efeito no primeiro trimestre foi muito pequeno, foram apenas alguns andares entregues no final do ano passado, mas já fizemos novas entregas, eles já começam a ocupar com maior velocidade o empreendimento passeio, então definitivamente já no segundo trimestre vocês já vão notar essa diferença e devemos completar toda essa ocupação até o terceiro trimestre, onde todo o efeito de Caixa Econômica será visto. Da mesma forma que WeWork, nós já terminamos praticamente a construção, o retrofit de todo o empreendimento Plaza Centenário, faltando alguns dias, e a WeWork já iniciou, então, toda a análise para começo de seu fitting out, então esperamos que já no segundo semestre também desse ano toda essa receita seja vista. Isso sem considerar todo o nosso pipeline de locações, que a gente espera já a partir do segundo trimestre, como eu já comentei, que a gente comece já a ver esses efeitos. Dito isso, com todas essas alavancas operacionais que nós temos, toda essa dedicação operacional que a gente tem, eu não vou entrar em detalhe nos números, já vou passar na sequência para o André, mas a gente vai ver que os nossos resultados, comparados ao quarto TRI de 2018, mostrou uma melhora em absolutamente todos os pontos, tanto na receita líquida, tanto na diminuição dos custos de SG&A, quanto a melhora no EBITDA, a melhora no FFO. Então, daqui a pouco a gente vai ver em detalhe esses números, mas isso mostra qual que é a tendência que a gente tem nos nossos números daqui em diante. Para finalizar, queria falar um pouquinho só de mercado. A gente já recebeu os primeiros números, ainda uma prévia, né? Não são os números ainda fechados oficiais, mas uma prévia de quais são os principais indicadores do nosso mercado, tanto de São Paulo como Rio de Janeiro, e as notícias são muito boas. São Paulo, como já é mais do que conhecido, a gente teve uma absorção bruta de aproximadamente 191 mil metros nesses primeiros 3 meses, ou seja, bastante forte ainda. Se a gente multiplicar isso por 4, só para ter uma ideia, estamos falando em quase 800 mil metros de área, a absorção bruta que pode ocorrer nesse ano, e a gente acredita que deve ser próximo desse número, ou seja, uma movimentação ainda bastante forte. E o ponto muito positivo para proprietários de imóveis como nós é justamente a questão do novo estoque. Nesse primeiro TRI, apenas 6 mil metros foram entregues, 6 mil que é praticamente nada, e nas principais regiões de ocupação onde a gente está colocado, a gente tem volumes muito baixos esse ano e no ano seguinte. Isso mostra, então, que uma vez que a gente tem pouquíssima entrega, a absorção bruta forte nos deixa com uma absorção líquida também bastante importante, que nesse primeiro TRI já foi de 52 mil metros em São Paulo, o que dá um resultado de enxugamento da vacância como um todo em São Paulo, hoje ao redor de 17,9%, baixou aproximadamente 1 ponto percentual com relação ao último TRI, ou seja, movimentos muito positivos em São Paulo, e essa falta de novo estoque deve provocar, o que a gente já tinha dito, valores mais altos de locação, tanto nas revisionais e principalmente uma queda dos benefícios para os inquilinos nas novas locações. Já no Rio de Janeiro, o comportamento, como a gente imaginava, é um comportamento estável, o mercado não se deteriorou mais, se teve uma absorção bruta de 55 mil metros, sendo que a absorção líquida foi zero. Interessante nessa absorção líquida zero é que a gente nota que no mercado de AAA a absorção líquida foi positiva de 8 mil metros. Ou seja, se a absorção líquida geral foi zero, 8 mil metros positivo no AAA significa negativo 8 mil metros no mercado B. O que mostra muito claro, que a gente já viu no ano passado e vai continuar vendo esse ano no Rio de Janeiro, o movimento de flight to quality, em quais os imóveis da BR Properties são bastante favorecidos pela sua localização, principalmente dentro do centro do Rio de Janeiro, onde o novo estoque é muito baixo. Apesar de, quando você olha o mercado como um todo, sim, tem novo estoque que pode sair na Barra, sim, tem novo estoque que pode sair no Porto, mas no centro, que é o nosso mercado, não tem praticamente nenhum novo edifício que vai sair. Portanto, esse movimento de enxugamento das áreas de qualidade favorece muito o portfólio da BR Properties, como a gente já viu pelos números que a gente apresentou no quarto trimestre, que a gente deve continuar observando aí ao longo dos próximos trimestres desse ano. A vacância no Rio de Janeiro, dessa forma, também se manteve estável ao redor de 27% como um todo. No AAA, naturalmente, ela caiu. No classe B, classe C, naturalmente, ela subiu.
Dito isso, encerrando aqui, eu vou passar então para o André, onde ele vai agora detalhar todos os resultados desse nosso trimestre. André, por favor. Obrigado, Martim. Bom dia a todos, obrigado pela presença hoje aqui no call. Então, com relação aos destaques financeiros do primeiro TRI de 2019, eu vou realçar alguns pontos. Bom, a BR registrou no primeiro TRI uma receita líquida de 98,3 milhões de reais, representando um aumento de 3% em relação ao TRI anterior. Quando comparado ao primeiro TRI do ano passado, a receita teve uma redução de 9%, basicamente pelas movimentações diárias que a gente teve no ano passado, que vocês acompanharam. As despesas gerais e administrativas, excluindo vacância, plano de opções, impostos e tributos, alcançaram um montante do TRI de 12,8 milhões de reais, representando uma redução de 13% em relação ao primeiro TRI de 18, redução nominal, lembrando sempre que é uma inflação de 4,65%, então, no lado real, a gente teve uma redução ainda maior. Esse resultado demonstra que a gente continua bastante comprometido, né, na manutenção de um alto nível de eficiência operacional, mantendo, um nível de despesa geral administrativa bastante baixo. Em relação ao EBITDA, a gente atingiu 72,8 milhões de reais no primeiro TRI, resultando em um aumento de 10% em relação ao TRI anterior, como o Martim tinha mencionado, né, como a gente está melhorando tanto o aspecto operacional quanto financeiro em relação ao ano passado. Uma margem de 74%, que é uma das mais altas do setor. Esse aumento basicamente é fruto do incremento de receita líquida, proveniente aí das locações que a gente fez no ano passado, combinado com a menor despesa operacional, como eu mencionei no parágrafo anterior. Se comparado ao primeiro TRI, o EBITDA de 2018, o EBITDA ajustado representou uma redução de 11%. Cabe lembrar que, em linha com o cronograma de entrega que a gente estabeleceu originalmente, grande parte do contrato de locação da Caixa Econômica Federal no Passeio, no Rio de Janeiro, ainda não teve sua receita contabilizada no primeiro TRI do ano. À medida que essa receita vai sendo contabilizada, ela vai tendo um impacto direto, obviamente, no EBITDA. Da mesma forma, como o Martim mencionou, o WeWork também no edifício Centenarinho. A gente está aí muito perto de concluir todo o retrofit que está sendo feito, e aí a gente tem expectativa que a receita contabilizada da WeWork comece a aparecer aí no segundo semestre desse ano. O resultado financeiro, a despesa ajustada no primeiro TRI, foi de 61 milhões de reais. Apesar do aumento substancial que a gente teve nos índices de inflação no primeiro TRI de 2019, comparado com o que a gente teve no último TRI de 2018, né, o IPCA ficou em torno aí de 1,50 e o GPM 2,16, o resultado financeiro ajustado da companhia apresentou uma redução de 1% na comparação com o TRI anterior, o último TRI de 2018. Esse resultado reflete o sucesso da companhia na gestão ativa de seus passivos, através das renegociações que a gente tem feito, reperfilamento de suas dívidas, alongamento, novas captações, amortização de dívida mais cara. Tudo isso tem impactado positivamente na despesa financeira que a gente vem tendo e vai impactar ainda mais ao longo de 2019. Como já mencionado também pelo Martim, a companhia realizou o resgate antecipado total dos títulos da dívida perpétuo, no montante de 185 milhões de dólares. Essa transação, além de reduzir, que aconteceu na janela de janeiro, no dia 7 de janeiro, no início do ano, além de reduzir o custo médio da dívida, elimina também a exposição da companhia à volatilidade da variação cambial. Por conta do efeito não caixa da reversão do imposto diferido sobre a variação cambial que aconteceu na recompra do bônus perpétuo, totalizando 138 milhões de reais, a BR registrou um prejuízo líquido de 167 milhões no primeiro TRI. O FFO, o lucro líquido ajustado, no primeiro TRI foi de 9 milhões, com margem de 9%, correspondendo já a um aumento nominal de quase 7 milhões em relação ao TRI anterior. Isso vem, obviamente, do aumento da receita líquida e também da redução que a gente comentou, apesar de pequena, que aconteceu na despesa financeira. As duas coisas combinadas já geraram um aumento no FFO em relação ao TRI passado. A gente fechou o trimestre com uma dívida líquida de 2.600 e uma posição de caixa de 680 milhões. Com a venda das propriedades Paulista e Barra da Tijuca, que vão acontecer aí ao longo do segundo TRI, a dívida líquida terá uma redução de 670 milhões, impactando positivamente nossas métricas de índice de alavancagem. O custo médio efetivo da dívida nos últimos 12 meses foi de 9,9%.
O valor do aluguel médio por metro quadrado das mesmas propriedades cresceu 1,6% nos últimos 12 meses, mostrando os efeitos aí da recuperação dos mercados de São Paulo e Rio de Janeiro. E, finalmente, como já mencionado, o portfólio da BR fechou o trimestre com taxas de vacância financeira e física consolidadas de 18,5% e 26,6%, respectivamente. Bom, esses acho que foram os principais pontos que eu achei importante realçar. E vamos abrir agora para as perguntas que vocês possam ter para a gente poder responder aqui. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto postamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Luiz Maurício Garcia, do Bradesco. Bom dia, pessoal. Falar um pouco sobre o segmento de galpão, né, que é um segmento que também vocês já voltaram a investir há algum tempo, né, e tem acompanhado de perto. Assim, a gente tem visto um volume grande de investimento nesse setor, né. Acho que todos os players dos quais nós falamos hoje, acho que pode todo mundo voltar a investir forte. E, além disso, acho que os fundos imobiliários também vão prover muita injeção de capital nesse momento, né? Hoje eles compram propriedades de algumas vezes de peixe que voltam a investir em desenvolvimento. Então, assim, por mais que a dinâmica nesse setor esteja melhorando, né? A gente tem visto a vacância melhorar um pouco, como é um ciclo de desenvolvimento curto, né? A gente vê muitos players desenvolvendo ativos que já têm licença pronta e os terrenos já em fase final de aprovação. A gente se questiona um pouco como é que vai ser o equilíbrio entre oferta e demanda nesse segmento, né, levando isso em conta. Então, eu ouvi um pouquinho de vocês, como é que vocês estão vendo a retomada de participação de vocês nesse mercado e como é que vocês estão vendo esse equilíbrio entre oferta e demanda, assumindo que a gente tem visto não só a demanda, né, reagindo, mas a oferta fortemente também. Maurício Martins, obrigado por sua pergunta e boa pergunta que você fez. Faz tempo que a gente não se fala sobre esse assunto. Como é que a gente vê o mercado de galpão, né? O que você falou é correto, obviamente tem umas empresas que estão voltando agora a olhar esse mercado com muito mais atenção, voltando aos investimentos, principalmente em função de todo o desempenho que esse mercado teve, né? Também tinha sido dito que em 2017, 2018 tinha ter um volume muito alto, mas teve um volume altíssimo também de locação. Tá? De maneira geral, esse mercado ele tem o mesmo comportamento do mercado de escritórios, ele é até muito similar do ponto de vista de qualidade. Só que como se ele tivesse vários anos atrás. O que eu quero dizer com isso? A qualidade do nosso mercado de galpões em São Paulo, que é onde a gente está atuando, ainda é muito ruim comparada às especificações que são necessárias para as atuais ocupantes, né? Tanto que você nota que ainda no segmento de galpões você tem ainda uma demanda por build-to-suit muito grande. O que significa isso? As empresas não conseguem encontrar o produto que elas precisam no mercado porque ninguém está construindo, elas precisam encomendar um galpão específico. O que seria isso? Você fazer um galpão atualizado, ele demanda, obviamente, uma série de recursos, não só pelo carregamento que você tem em termos de aprovação, mas pelo próprio investimento que você faz no edifício, tá? Em termos das especificações técnicas que você precisa para esse ocupante. E o ocupante hoje está muito preocupado também com a sua eficiência, como é que vai ser seu próprio crescimento, ou seja, ele não pode ficar em propriedades onde você tem limitações, até mesmo de expansões. Então, com esse pano de fundo, a gente fez nosso posicionamento dessa maneira. O primeiro posicionamento que nós fizemos foi na região de Atibaia e Jarinu, onde a gente já conhecia esse mercado, reentramos nesse mercado. Hoje estamos com 3 propriedades, temos um pipeline de mais 3 propriedades para serem construídas e estamos indo com uma velocidade de ocupação muito boa, em linha com o que nós estávamos esperando. Agora, nós temos o quê? Uma grande vantagem competitiva naquela região que são as dimensões dos parques logísticos industriais onde nós estamos localizados.
toda a infraestrutura que foi colocada em todos esses parques, onde a gente acaba não tendo nenhum competidor que possa efetivamente fazer frente aos benefícios dados para o inquilino quando ele entra numa área onde ele tem solucionado absolutamente tudo, em termos de segurança, em termos de energia, em termos de tratamento de água, em termos de especificações, redução dos custos pela escala que você consegue gerar. Então, esse foi um primeiro movimento. A gente está muito contente e a gente vai continuar, à medida que formos fazendo as locações dessas áreas existentes, ao desenvolvimento das demais áreas. E o segundo movimento que nós fizemos foi a compra de um terreno, já com todas as aprovações em linha com os quais a gente deve começar já a construção nesse ano, foi na região justamente de Cajamar, que é a melhor região logística talvez do país hoje, quando você fala em distribuição de produtos para o usuário final. Basicamente, muito forte toda a parte de comércio de internet, .com e assim por diante. A região está ao lado de São Paulo, onde ela tem, então, uma posição estratégica muito importante. Esse terreno que nós compramos também, dentro de todos os terrenos, de todas as demais áreas existentes naquela região, a gente comprou uma área única, a começar pelo seu acesso, que ele tem um acesso direto pela Anhanguera. A gente não precisa sair em uma determinada saída, fazer alguns quilômetros por dentro de cidades ou de ruas muito estreitas para chegar na propriedade. A gente tem um acesso direto. Esse acesso direto, considerado o valor da propriedade que nós tivemos, o ciclo de produção que a gente tem desse ativo, a gente acredita que, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter demanda para esse galpão. Se o mercado mesmo ficasse estável, o mercado melhorando, a economia melhorando, naturalmente a gente vai ter um resultado muito favorável, uma vez que a gente comprou esse imóvel num período de baixa, e obviamente a gente foi muito conservador nas nossas premissas. Então a gente acredita que a produção de qualidade, ela sempre vai ser premiada, tanto como é em escritórios, e no galpão não vai ser diferente. Quem construir qualidade, como a gente está construindo, como a gente está investindo, sem dúvida nenhuma vai ter demanda para ocupação. Só um follow-up, você comentou sobre essa forte demanda de BTS. Vocês também pensam em aumentar o foco um pouco em BTS ou não necessariamente? Nós não temos um foco específico em BTS, né? A gente gosta de fazer underwriting das nossas propriedades, pensando não que a gente já saia com um contrato assinado e isso então nos funcione como uma renda fixa, mas a gente gosta de pensar na propriedade muito bem. Se eu tenho essa propriedade vaga nessa região com essas especificações, eu tenho ou não tenho demanda para ocupação? Essa é a pergunta. Então, como a gente compra as propriedades nesse sentido, a gente está muito convencido que vai ter demanda. Voltando atrás, acho que o próprio caso do passeio é um desses, né? Quando o mercado estava há 2 anos atrás em uma situação muito pior no Rio de Janeiro, a gente enxergou que existia demanda e hoje a gente tem mais de 80% ocupado. É a mesma coisa, o mesmo racional que a gente usa nessa parte de galpões. Então a gente vai desenvolver essa propriedade de maneira especulativa. No entanto, claro que a gente está atento aos projetos Build-to-Suit. Se aparecer um que tem interesse em desenvolver ali dentro dessa nossa propriedade Build-to-Suit, claro que a gente vai fazer. Mas não é o nosso foco ir atrás de um Build-to-Suit para depois encontrar um terreno para construir, se eu entendi bem a sua pergunta. Tá certo, obrigado. Obrigado a você. O senhor Alex Ferraz, do Itaú BBA, gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia, Martim. André, obrigado pela apresentação. Eu tenho 2 perguntas. A primeira é relacionada ao M&A, né, principalmente essa questão do FII do UBS. Existe a perspectiva do FII tentar levantar capital de novo mais na frente e vocês tentarem manter esse contrato de venda dos 2 ativos restantes? Ou se também se estão olhando aí, tem outras oportunidades para tentar vender esses ativos ao mercado ou se de fato isso deveria demorar um tempo um pouco maior. E a segunda pergunta é em relação, se a gente for olhar, tem um gap aí entre a vacância física e a financeira de vocês nesse TRI, mesmo com devolução de áreas aí menor do que locação, você teve uma queda na vacância financeira, né? Esse contrato que foi fechado no TRI, de fato, era num ativo muito mais produtivo, um efeito mais técnico aí de base e revisão de aluguel, só queria entender um pouquinho melhor esse ponto. Ótimo, Alex, tudo bom? Martim falando. Obrigado aí pelas suas perguntas. Eu vou te responder essa primeira do M&A e o André, na sequência, te fala sobre a vacância física e financeira.
Mas especificamente sobre esse FII do UBS, né, o interesse deles são nas 3 propriedades, né? A captação dessa primeira foi suficiente para fazer uma propriedade, então estamos fazendo essa da Barra. E os outros 2 ativos, sim, eles já demonstraram que eles têm interesse em seguir, eventualmente, fazer follow-on sucessivos para essas 2 propriedades. Mas, paralelamente, a gente tem outras conversas com alguns outros grupos, né? Então, nossa intenção é de realizar a venda desses 2 ativos, né? O UBS, obviamente, já está muito adiantado, ele tem interesse em dar nessa sequência, claro que seria importante, existem conversas nessa linha, mas a gente tem também outras conversas com outros grupos olhando essas propriedades. Então, Alex, com relação à questão, quer dizer, a vacância física aí por conta do movimento do primeiro trimestre, teve um ligeiro aumento. Com relação à vacância financeira, é mais questão de base. Na verdade, assim, teve um pouco, quer dizer, ao longo do ano passado, questão, quer dizer, da gente estar alugando em ativos com valor por metro quadrado maior, né? Mas basicamente foi a questão da correção, né, dos aluguéis, que a gente vem tendo a correção, o GPM foi maior e isso teve um reflexo positivo na carteira. E a gente quer dizer, a gente tem um approach, quer dizer, um endereçamento um pouco mais conservador na base potencial de receita que vai ser gerada pela área que está vaga. Então a gente não aplica o mesmo percentual de correção nesta base, tá? Tem um endereçamento, quer dizer, um pouco mais conservador no valor por metro quadrado. Isso faz com que, apesar da física ter diminuído, ter aumentado um pouco, a financeira baixou um pouco. É mais questão técnica, realmente, dos números, né? Não só a questão do aumento de inflação na base contratada, como também a gente conserva a base potencial de uma forma um pouco mais conservadora, não gerando esse aumento. Por isso que acaba gerando esse efeito. Perfeito, Martim, André, muito obrigado. Obrigado a você. O senhor André Mazzini, do Citibank, gostaria de fazer uma pergunta. Oi, Martim, André, bom dia. Obrigado pelo call. Minha pergunta é sobre o reposicionamento de portfólio. Eu queria entender que tipo de ativo vocês estão querendo comprar. Claro que esse ativo comprado esse ano, um AAA, ali na região da Sucre Zaidan, já dá alguma indicação, então a gente pode esperar isso para frente. Ativos AAA em São Paulo, o portfólio mais focado nessa classe aqui em São Paulo. E se vocês, para próximas compras, vocês precisam talvez vender um pouco mais, alavancar um pouco mais para voltar a comprar, dado que essa compra primeiro desse ano foi uma compra mais ou menos diferida no tempo, né? A maior parte do valor vai sair lá na frente. Mas para compras convencionais, assim, pagas em cash, já dá para fazer agora ou tem que vender um pouquinho mais com a ideia de alavancar um pouquinho mais para voltar a comprar? Obrigado. Oi, André, obrigado pela tua pergunta, obrigado aí pela tua presença também. Sobre reposicionamento do portfólio, né, é o que a gente já vem falando há muito tempo, né, a gente é bastante ativo na formação do nosso portfólio, não se trata simplesmente da compra de um ativo e permanecer. Por isso, a partir quando criamos a companhia, em 2007, que ela se tornou operacional, a gente comprava um certo tipo de ativo pela capacidade que a gente tinha, e à medida que a gente foi aumentando nossa capacidade de captação, o tamanho da companhia, a gente foi trocando esses ativos por ativos mais consolidados, de maior porte, onde a gente tivesse mais qualidade. Esse é o caminho que a gente vai seguir, assim como estratégia geral, que a gente continua. Então, se olhar nossas aquisições recentes, né, dos últimos anos, né, uma que nós fizemos no Rio de Janeiro, compramos um AAA, 81 mil metros, entendeu? Super bem localizado na região central, certificação LEED, etc. São Paulo, compramos o Plaza Centenário para retrofitá-lo e reposicioná-lo como um AAA, também com certificação LEED, já viu que ele foi pré-locado, 100%, o prédio de 16 mil metros, e essa aquisição agora que a gente anunciou nesse primeiro TRI, de uma torre de 46 mil metros, AAA, num complexo, que uma vez que ele esteja completo, a nossa opinião, que talvez seja o complexo de referência dentro de São Paulo, onde você tem, pela primeira vez, num único empreendimento, shopping, hotel, pequenos escritórios, grandes ocupantes, residencial e um parque público, ou seja, é a primeira vez que a gente tem um volume de uso misto real num grande empreendimento dentro de São Paulo, né? Então, esse é o tipo de posicionamento que a gente vai ter do nosso portfólio. Hoje o foco está muito mais em fazer aquisições muito mais parecidas com essa última que a gente fez do Plaza Centenário, ou seja,
queremos incrementar nossa presença em AAA dentro do mercado de São Paulo. Rio de Janeiro, eu acho que a gente tem uma referência muito boa de AAAs. Quando se fala em portfólio da BR Properties, automaticamente se pensa no Rio de Janeiro. Tem o Passeio, tem o Manchete, tem o Ventura. Isso dá mais de 80% do valor dos nossos ativos, da geração de receita, naturalmente. Da mesma maneira, a gente quer ter essa mesma presença em São Paulo e a gente está focado hoje em fazer essas aquisições. O pipeline, como a gente tem de aquisições, vocês já conhecem a gente bastante bem. A gente tem uma área muito ativa de M&A, onde a gente procura negócios off-market que a gente consiga fazer, como foram todos esses que a gente acabou de te comentar. Então, a gente tem um pipeline importante e a gente espera que um desses amadureça sempre olhando com viés oportunístico. Se a gente chega no preço que a gente quer, com as condições de financiamento que a gente precisa dentro do ciclo de mercado, com os upsides que a gente vai necessitar para frente para chegar nas nossas expectativas de resultados. Então, hoje, a gente tem esse pipeline formado e à medida que sai um deal desses, a gente sim ainda tem firepower dentro da companhia, né? Sem ter concretizado essas vendas, nós temos quase 700 milhões ainda em caixa. Concretizando essas vendas, vão entrar 660. Mais uma parte nós vamos usar para reduzir dívida, mas mesmo assim a gente não precisa ficar com todo esse volume de caixa. Então ainda a gente tem um firepower bastante importante dentro da própria companhia, né? Sem excluir novas captações, sem excluir novas alavancagens, mas desde que elas façam sentido, não só na nova aquisição, mas que façam sentido para a nossa estratégia também de desalavancagem da companhia, baixar o custo e assim por diante, né? A ideia é que a gente vai continuar ativo na parte de M&A e de uma maneira oportunística, se a gente conseguir continuar crescendo dentro desse mercado de São Paulo, como a gente comentou. Tá ótimo. Muito claro, Martim. Obrigado. Obrigado a vocês. O senhor Marcelo Mota, da JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia. Pergunta sobre o Liability Management, né? Agora, enfim, vocês tiraram a questão da dívida em dólar da frente. Talvez o indicador ainda mais caro que vocês tenham seja a parte de TR, enfim, representando um pouco mais de 15%, algumas dívidas com vencimento mais para 2024, se não me engano. Como vocês acham que tem alguma possibilidade aqui de reduzir ainda mais o custo de dívida de vocês ou não? É uma coisa que vocês pretendem carregar aí pelos próximos anos? Só se vocês pudessem comentar sobre essa linha. Obrigado. Oi, Marcelo, André, tudo bem? Então, a gente vem fazendo esse trabalho no sentido, obviamente, de reduzir a dívida, alongar o máximo possível, reduzir o custo da dívida. A gente, além do perpétuo, assim, tem algumas dívidas atreladas à inflação, que a gente também vem diminuindo a exposição, dívidas mais antigas com cupom mais alto, algumas dívidas até de mercado, que tem uma certa dificuldade, mas a gente aos poucos está conseguindo. Então, provavelmente ao longo aí do ano você vai estar vendo isso, né? Dívidas que estão com seja IGPM, seja IPCA, mais cupons altos, elevados, na casa de 9 ou até 10. O saldo devedor não é tão grande, mas isso a gente está tirando da frente também. Então, essa é a frente de trabalho agora. As TRs, né, elas estão numa faixa aí de em torno de 9,6, 9,7, TR 0. Então, basicamente, é uma renda fixa, quer dizer, considerando o CDI atual, não é barato, considerando o duration das dívidas e considerando a curva de mercado, não é dívida cara, é dívida em linha com as demais. Obviamente, vamos ver como é que o mercado se comporta, como é que a taxa de juros se comporta nos próximos períodos, para a gente ir monitorando também e fazendo sempre essa comparação correta, que é o duration da dívida versus o duration da curva de mercado. Então, assim, a gente continua assim trabalhando no sentido de reduzir o mix de dívida também. A gente hoje, assim, está bem mais concentrado em CDI, até com a perspectiva aí de ter uma taxa de juros mais baixa nesse patamar atual por mais tempo, né? Reduzindo cupons mais altos indexados à inflação e monitorando essa questão da TR. Então, assim, é um ponto, assim, junto com a venda do imóvel da Barra, tem um CRI, né, que tinha sido emitido, lastreado no aluguel, que, enfim, a gente vai estar
saindo aqui do balanço da BR também. Então, esse trabalho que a gente vem fazendo, ainda vejo perspectiva de redução, principalmente nessas que eu mencionei para você, e outras coisas que a gente está olhando, observando se faz sentido alguma troca de dívida. Obviamente, com a venda de ativo também, a gente já tinha falado que a estratégia é redução de um pouco de dívida bruta, com isso também ajuda a reduzir o custo nominal. É isso, ainda vejo espaço, sim, tá? E eu acho que o foco maior estaria ligado a dívidas lastreadas, quer dizer, dívidas de inflação mais cupom e monitorando um pouco a TR. Perfeito, obrigado, André. Lembrando que para fazer perguntas basta digitar *1. O senhor Pedro Furtado da Prada gostaria de fazer uma pergunta. Por favor, senhor Pedro, pode prosseguir. Oi, bom dia. Se vocês pudessem também comentar sobre perspectivas de locação das áreas do Ventura que estão disponíveis e ainda serão entregues aí pela Petrobras. Pedro Martim falando, obrigado pela tua pergunta, né? Obviamente sem dar guidance, né, uma coisa que nós não fazemos, mas o que a gente pode te dizer é que o comportamento do Ventura, a locação do Ventura vai ser muito parecido com o que a gente teve no passeio, né? Ou seja, todo esse primeiro tempo, desde que a gente teve essa devolução, a gente está montando pipeline, e hoje a gente tem um pipeline no Ventura muito robusto, né? Que naturalmente, nós estamos falando de grandes empresas, seus headquarters, onde a decisão não é feita do dia para a noite, né? Mas são empresas que estão já muito convencidas e muito em linha com a necessidade de melhoria, de crescimento que eles vão ter, principalmente no setor de óleo e gás, já ligado para o Ventura. Então, o pipeline ele é bastante robusto nessa linha. A gente deve ter alguns acontecimentos aí nos próximos trimestres importantes, né? E especificamente sobre as áreas que a gente recebeu da Petrobras de volta, fazendo uma conta muito rápida, né? Nós recebemos ano passado algo em torno de 21, 22 mil metros da Petrobras, dos quais 12 mil a gente já alugou. Então, a gente está trabalhando fortemente para que a gente consiga, num curto espaço de tempo, encerrar a locação de mais aproximadamente 10 mil metros, que com isso, então, a gente já complementaria, resolveria a primeira entrega que a gente teve da Petrobras. E no segundo semestre desse ano, que a gente vai receber as outras áreas adicionais do Ventura, que são 24 mil metros, a gente espera que nesse mesmo espaço de tempo, talvez ainda dentro desse ano e definitivamente no ano que vem, a gente também consiga completar a ocupação desses 24 mil metros. Ou seja, a gente está em linha, o que a gente recebeu, mais de 50% a gente já ocupou, estamos trabalhando nessa parte final dessa primeira etapa, e aí a gente vai dar sequência com o pipeline que já foi criado, né? Da mesma maneira que a gente teve no passeio, você lembra, o passeio começou numa velocidade, mas uma vez que o pipeline foi criado, aí ele teve uma velocidade muito rápida. A gente acha que é para essa segunda tranche que a gente vai receber da Petrobras, deve ser isso, deve ser uma velocidade mais rápida do que a gente já viu agora, que foi muito satisfatória que a gente teve até agora, principalmente por nome das empresas, o tipo de empresa que a gente atraiu. Ótimo, obrigado. Obrigado a você. Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Martim Jaco para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir. A todos, muitíssimo obrigado pelo interesse no nosso call. Como sempre, toda a nossa equipe vai estar à disposição para atender qualquer outra dúvida, esclarecimento que vocês precisem. E certamente vamos continuar com todo o trabalho em todas as frentes para ver como a gente consegue, então, trazer todos os benefícios para os nossos acionistas. Muito obrigado a todos e bom dia. A teleconferência da BR Properties está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.